Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Sabe aquela ideia, né, que tá na cabeça de muita gente, que hoje inovação tecnológica é coisa de startup? Ah, sim. Capital de risco, setor privado. Isso. Parece que é só isso, né? Mas aí a gente pegou os materiais para essa nossa análise e olha, a história é bem mais complexa. Essa é a percepção mais comum, mas ela não conta tudo. Os dados mostram uma coisa interessante. Mesmo que o setor privado tenha, sim, aumentado a participação dele no financiamento de P&D... P&D, pesquisa e desenvolvimento, para quem não está familiarizado. Isso, exatamente. Principalmente lá nos Estados Unidos, isso é verdade. Mas existe uma relação ali, é quase uma simbiose, sabe? Uma parceria fundamental com o setor público. Ah, então não é um contra o outro, é mais uma parceria. É uma parceria onde, muitas vezes, o pontapé inicial, o motor, vem do lado público. E é justamente esse motor que a gente quer entender melhor hoje, esse papel do investimento governamental que, poxa, muitas vezes fica invisível, né? Totalmente. A gente está com um dossiê bem completo aqui, cheio de dados, exemplos. E nesta primeira parte da nossa conversa, a ideia é mais assentar as bases, sabe? Entender os argumentos iniciais. E os documentos que a gente analisou são fascinantes por isso. Eles traçam um histórico. Nossa, desde os Estados Unidos ali no pós-Segunda Guerra, Sei. passando por estratégias muito fortes de países como Israel, Coreia do Sul e, claro, a ascensão da China hoje em dia, que é impressionante. Impressionante mesmo. Hoje a gente usa todo dia, sem nem pensar. Então a nossa missão aqui é um pouco desvendar isso. Como que o dinheiro público entrou nessa jogada? E por que ele foi e ainda é tão importante? Exato. Então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida que os materiais trazem é que o governo ele não é só um espectador, sabe? Um facilitador passivo, que arruma o campo e espera acontecer. Isso. A ideia é que ele é muitas vezes o construtor da fundação mesmo, o pilar inicial. E complementando isso, o governo historicamente entra naquelas áreas onde o risco é altíssimo. Tipo pesquisa básica. Pesquisa científica básica, exatamente. Ou então, quando o retorno financeiro está tão longe, tão lá na frente, que o capital privado, que geralmente quer ver o resultado mais rápido, não se interessa. Ah, entendi. Aquelas apostas de longo prazo, né? Que podem não dar em nada por anos, mas se derem... Muda o jogo completamente. Pensa nisso. E uma coisa que eu achei muito fascinante e que os materiais destacam bastante é a natureza desses investimentos. Eles falam muito de spillovers. Ah, os transbordamentos. É um conceito-chave. Explica um pouco melhor isso. São aqueles benefícios que vazam, sabe? Eles se espalham por toda a sociedade, pela economia inteira. É muito mais do que uma única empresa conseguiria capturar como lucro para si mesma. Tá, me dá um exemplo prático disso. Pensa, sei lá, na pesquisa fundamental sobre semicondutores. Décadas de investimento público ali. Certo. Que não era para fazer um produto específico amanhã. Mas essa pesquisa criou a base, o conhecimento que depois permitiu toda a revolução dos computadores pessoais, dos smartphones. Caramba, faz todo sentido. Então o governo planta a semente. Exato. Ele investe no conhecimento fundamental. E aí, mais tarde, o setor privado vem, pega esse conhecimento e cria produtos, serviços, coisas mais específicas para o mercado. Mas no começo essa pesquisa podia nem ter uma aplicação óbvia, né? Muitas vezes não tinha mesmo, era ciência pela ciência quase. Mas era a semente de indústrias que nem existiam ainda. E os Estados Unidos que você mencionou são um caso clássico que os documentos exploram bastante, né? Sem dúvida. Antes da Segunda Guerra Mundial, o investimento federal americano em P&D era modesto. Bem pequeno, na verdade. E o que mudou? A guerra. A guerra mudou tudo. E logo depois, a Guerra Fria. Lembra do Sputnik? Nossa, o satélite russo. O susto que isso deu nos americanos. Pois é. Esse susto, esse desafio, transformou completamente o cenário. Os gastos federais em pesquisa explodiram. E foi aí que surgiram aquelas agências famosas. Exatamente. Agências como a NASA, para a corrida espacial, e a ARPA, que depois virou DARPA. A ARPA? Pera, essa não é a mãe da internet? Ela mesma.
A ARPANET, o projeto financiado por eles, foi o embrião da internet que a gente usa hoje. Que loucura! Então essa mobilização toda não era só para achar novas oportunidades de mercado. Não primariamente. Era para enfrentar desafios nacionais enormes, de segurança, de defesa, de liderança tecnológica no mundo. Era uma questão geopolítica também. E como eles justificaram esse gasto todo? Porque é muito dinheiro público, né? A justificativa, como os documentos colocam, era que o governo precisava ser o investidor de primeira instância. Investidor de primeira instância? Gostei disso. O que significa na prática? Significa que o governo bancaria a ciência de base, o conhecimento puro, a pesquisa de altíssimo risco, para depois as empresas poderem pegar isso e construir em cima, com um risco menor. Entendi. O governo assume o risco maior no começo. Exato. Isso mostra um padrão bem importante. A inovação mais radical, sabe? Aquela que quebra paradigmas mesmo. Muitas vezes, ela começa fora da lógica do lucro imediato. Fora do que o mercado estaria disposto a fazer sozinho naquele momento. Precisamente. O setor público entra onde o mercado ainda não vê ou não pode arriscar. E essa atuação do Estado, que não é só dar dinheiro, mas também direcionar, assumir esses riscos calculados, isso leva a um conceito que eu achei bem interessante nos materiais, que a gente vai aprofundar depois. O Estado empreendedor. Sim, a ideia de um Estado que não só financia, mas que ativamente molda mercados, que direciona a inovação para certos caminhos estratégicos. É um ponto fundamental. Mas é importante dizer que essa história não é só americana, né? Os materiais comparam com outros países. Muito importante. As comparações globais são super relevantes. Pega Israel, Coreia do Sul. 2 países conhecidos pela tecnologia, né? Exato. E eles se destacam por investir uma porcentagem altíssima do PIB deles em P&D. Isso mostra que não é só o volume de dinheiro, mas a intensidade, a estratégia, o foco do investimento público que contam muito. A direção que se dá para esse dinheiro. Exato. E aí você olha para a China hoje. O crescimento é vertiginoso. Investimentos massivos direcionados para áreas que eles consideram estratégicas, como inteligência artificial, biotecnologia. Eles estão claramente usando o Estado para impulsionar isso. Sem dúvida. Fica muito claro que a forma como se investe, a composição desse investimento é crítica para o resultado. Então tá, para a gente começar a amarrar as ideias dessa primeira parte da nossa conversa. Parece que aquela narrativa mais simplista, né, da inovação sendo um show solo do setor privado. Essa narrativa precisa de um bom ajuste. Pois é. Os materiais que a gente viu sugerem muito fortemente que o Estado foi, e talvez ainda seja, um protagonista meio silencioso, mas fundamental. O grande tomador de risco inicial por trás de, muitas tecnologias que definem o nosso mundo hoje. Exatamente. Isso eu acho deixa uma provocação bem interessante para quem está acompanhando a gente. Manda aí. Se a gente reconhece essa base pública forte por trás de inovações que estão em todo lugar, internet, GPS, telas touchscreen e outras que a gente ainda vai detalhar, coisas que a gente usa todo dia. Como que isso muda a forma como a gente olha para as gigantes de tecnologia? E para a genialidade que a gente costuma atribuir, às vezes de forma exclusiva, para os seus fundadores visionários? Boa pergunta. Será que a história é um pouco mais compartilhada do que a gente pensa? Next level. Então, bora mergulhar em como o investimento do governo realmente, moldou as tecnologias que a gente usa todo santo dia. Bora! É fascinante ver isso na prática. Começando pelos Estados Unidos, né? A DARPA. Nossa, essa agência surgiu ali depois do Sputnik, na Guerra Fria. Sim, um momento bem tenso. E ela foi, tipo, uma máquina de invenções radicais. Financiou a ARPANET, que é basicamente, a mãe da nossa internet. Exatamente. E esse é um ponto-chave, sabe? O modelo da DARPA sempre foi esse. Pesquisa de longo prazo, alto risco. Coisa que o mercado privado sozinho raramente banca. Faz sentido. Muitas dessas inovações, claro, começaram com o pé no militar. O GPS é um exemplo clássico. A própria internet também. Mas depois... transbordou para o civil. Totalmente. E o volume de dinheiro que os Estados Unidos colocaram em pesquisa e desenvolvimento, historicamente, é gigante. E não dá para esquecer da NASA, né? O programa Apollo, o objetivo era a Lua, mas olha só o que veio de brinde. O Apollo foi incrível para isso. Tecnologia que a gente usa hoje. GPS de novo, espuma de memória. Aquela do travesseiro veio daí, não do mercado. Microchips, ressonância magnética. É impressionante. E até gigantes tipo IBM, Intel,
Elas beberam direto dessa fonte pública. Com certeza. E tecnologias que definiram a era digital tiveram esse empurrão inicial. Os microprocessadores, por exemplo. A gente lembra do Intel 4004, o marco? Sim. Teve apoio governamental ali na base. E as telas sensíveis ao toque. Essenciais hoje em qualquer smartphone. Nem me falha. Financiamento crucial veio da National Science Foundation, da própria DARPA. Quer dizer, até a Siri, ou assistentes parecidos, tem um ancestral num projeto da DARPA chamado Calo. Isso meio que muda a perspectiva, né? Muda totalmente. Mas essa receita dos Estados Unidos não é a única, Festo. Tem outros caminhos. Sim, outros modelos. O Japão, por exemplo, usou o MIT, aquele ministério, para coordenar a indústria toda. Criou potências em eletrônicos, carros. Exato. Uma coordenação estatal fortíssima. E a Coreia do Sul impulsionou os chaebols, aqueles conglomerados enormes também com muita mão do Estado. São estratégias bem diferentes, mas com um objetivo parecido: acelerar o desenvolvimento tecnológico e econômico. Os Estados Unidos com o complexo militar e industrial, gerando esses spin-offs para o mercado civil. Uhum. Japão e Coreia com essa coordenação via conglomerados. E hoje a gente vê a China, né? Investindo bilhões, rios de dinheiro, via fundos estatais em semicondutores, inteligência artificial, uma política industrial super agressiva. E tem até uns casos mais inesperados, digamos. Tipo a ARM no Reino Unido. A ARM é um caso interessante. A tecnologia de chips deles está em, sei lá, quase todo o celular do mundo. E pensar que nasceu de uma iniciativa da BBC para educação digital lá nos anos 80. Olha só. Um empurrãozinho público que virou um gigante global. Pois é. E isso mostra bem que não é só o volume de dinheiro, né? A estratégia conta muito. A intensidade, o foco. Países menores como Israel, Coreia do Sul de novo, lideram em investimento em P&D como porcentagem do PIB. Eles concentram esforços. Fica muito claro, então, que aquela história de que só o mercado, a livre iniciativa pura, gera inovação de verdade, ela não se sustenta muito bem quando a gente olha os fatos. Não mesmo. E aí entra forte aquele conceito de Estado empreendedor que a Mariana Mazzucato popularizou, né? Exatamente ela. A ideia de que o Estado não está ali só para corrigir falha de mercado, tipo um bombeiro. Ele ativamente cria, molda mercados, topa o risco lá no começo. Perfeito. O Estado como aquele investidor paciente, sabe? Que aposta no longo prazo. Que assume a incerteza radical que o capital privado geralmente, evita. Uhum. As vacinas de mRNA contra a Covid-19 são um exemplo muito forte e recente disso. Nossa, verdade. Foram décadas. Bilhões de dólares em pesquisa básica, financiada por governos principalmente pelos NIH, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que prepararam o terreno para aquela resposta tão rápida que a gente viu. E financeiramente falando, esse investimento público todo, ele se paga? Qual o retorno? Olha, e como se paga? Tem estudos que mostram o retorno sobre o investimento em P&D público, que podem ir de 140% a mais de 200%. Bem acima do retorno médio privado. Uau! Estima-se que talvez uns 20%, 25% do crescimento da produtividade nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, venha daí, desse investimento público. É muita coisa. E pensa na geração de emprego qualificado. O setor biomédico americano, por exemplo, super impulsionado pelo NIH. Além do impacto econômico direto, tem os benefícios que a gente nem sempre liga à origem pública, né? A internet, que barateou o acesso à informação. Exato. O GPS, que viabilizou tanto serviço novo. Tecnologias médicas que salvam vidas. O dedo do Estado está ali. São benefícios sociais imensos, difusos. Melhoria na qualidade de vida, novas possibilidades econômicas, coisas que muitas vezes nem eram imaginadas quando a pesquisa começou lá atrás. É um quadro bem convincente desse papel do Estado. Mas imagino que não seja um mar de rosas, né? Essa atuação deve ter seus desafios, seus pontos fracos. Com certeza tem. Apesar desses sucessos todos e do impacto que é inegável, a máquina governamental, ela pode ser lenta, burocrática. Sempre existe o risco das decisões serem, digamos, contaminadas pela política partidária, sabe? Ou aquela tentação de querer escolher os vencedores e acabar apostando errado. Entendi. A aposta pode não dar certo. Exato. E tem um ponto crítico que é o famoso Vale da Morte. O Vale da Morte.
aquele abismo entre a pesquisa promissora que sai do laboratório e um produto que realmente chega ao mercado. Muitas vezes, o financiamento público acaba antes que o investimento privado se interesse em começar. É uma transição difícil. Entendi. Então, mesmo com um histórico impressionante de sucesso, a forma de fazer a implementação é um desafio constante. Exatamente. O ponto-chave é sempre buscar como otimizar essa atuação, como diminuir esses riscos e garantir que o investimento público continue sendo essa força de transformação. Faz todo sentido. E aí fica a pergunta, né? Com tanto exemplo histórico de sucesso, por que será que aquela narrativa do Estado que só atrapalha ainda é tão forte? E como a gente pode garantir que o Estado empreendedor do futuro aprenda com os erros do passado e acerte ainda mais? Next level. Bom, retomando aqui o nosso papo, né? Fica muito claro que essa dança entre investimento público e privado para a inovação é, assim, bem mais complexa do que parece à primeira vista. Com certeza. Aquela impressão de que a inovação foi simplesmente deixada para o setor privado cuidar. Isso não bate com a história. Não mesmo. Nem com o que a gente vê hoje em dia, certo? Exatamente. E aí, né, que entra forte aquele conceito do Estado empreendedor que a Mariana Mazzucato trabalhou tão bem. Sim, fundamental. A questão central é entender que o governo não é só tipo um facilitador passivo que dá um empurrãozinho. Não. Historicamente, ele foi um agente central, sabe? Um tomador de risco mesmo. Investindo pesado onde ninguém mais queria, né? Isso. Bancando pesquisa básica de altíssimo risco, que acabou gerando tecnologias que, olha, a gente usa todo santo dia. GPS, internet, a tela do celular. As vacinas de mRNA, super recentes e cruciais. Exatamente. As vacinas também. O sucesso vem dessa mistura, dessa complementariedade. Não é um ou outro agindo sozinho. E os dados mostram isso de um jeito bem forte, né? Parece que o retorno do investimento público em P&D não só abre caminhos novos, mas gera um retorno econômico. Um retorno que muitas vezes supera outros gastos do governo e até o do investimento privado puro, isolado. Aqueles efeitos que transbordam os spillovers, que beneficiam todo mundo. Precisamente. Tem estudos, principalmente olhando para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, que mostram que o retorno do P&D público, aquele não ligado à defesa, é bem maior que o do privado. Nossa, que interessante! Algo tipo, sei lá, 20 a 25% do aumento da produtividade americana naquele período pode ter vindo daí. O Estado funciona quase como um investidor anjo, super paciente para ideias de longuíssimo prazo. E quem se beneficia mais? Muitas vezes são as pequenas e médias empresas que conseguem pegar carona nesses avanços tecnológicos que foram financiados lá atrás pelo governo. Entendi, o potencial é gigantesco. Mas, claro, a gente sabe que a máquina pública tem lá seus percalços, né? Ah, sim, sempre tem. A gente já falou aqui da burocracia, aquela lentidão que às vezes parece travar tudo. Sim, a papelada. O risco de a política influenciar demais onde o dinheiro vai, né? A tal escolha de vencedores. Exato. E o famoso Vale da Morte. O Vale da Morte, entre a ideia genial no laboratório e o produto chegar de fato na prateleira. É um pulo enorme. Gigante. Então, como é que as fontes que a gente analisou sugerem que dá para destravar isso, para fazer funcionar melhor? Ótima pergunta. O material aponta algumas estratégias-chave. Primeiro, criar parcerias público-privadas, as PPPs, que realmente funcionem, com confiança, sabe? Objetivos alinhados. Faz sentido. Confiança é a base. Segundo, e isso é crucial, manter um investimento forte, constante, em pesquisa básica, aquela de alto risco mesmo. É dali que vêm as grandes viradas, as inovações que mudam o jogo. O berço das grandes ideias. Exatamente. E para não ficar tudo amarrado na burocracia, como agilizar? Bom, esse é o terceiro ponto. Melhorar a agilidade e a governança nos mecanismos de fomento. Menos papel, mais flexibilidade e, claro, transparência total. Tem que saber para onde o dinheiro está indo. Transparência é fundamental. E o quarto? Uma abordagem que está ganhando tração. Trabalhar com missões. Tipo o Projeto Apollo para ir à Lua ou, hoje, os desafios da energia limpa. Definir metas grandiosas ajudam a unir todo mundo, público e privado. Foco total num objetivo comum. Gostei. E a quinta estratégia? A quinta é garantir que o retorno desse investimento público volte para a sociedade. Ah, importante isso. Fundamental. Não é só gerar a inovação, é pensar como é que os benefícios, lucro, acesso à tecnologia, serviços melhores vão ser distribuídos.
A inovação que o dinheiro público ajudou a criar tem que servir ao bem comum, né? Sem dúvida. E olhando para o mundo hoje, parece que essa ideia de um Estado mais presente na inovação está voltando com tudo, né? Tá sim. Uma retomada forte. A gente vê os Estados Unidos com a lei dos chips, a China botando rios de dinheiro em semicondutores, inteligência artificial. O Brasil mesmo, com o FNDCT batendo recordes de investimento. Verdade, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está com um orçamento histórico. E até o Reino Unido reforçando o caixa para a ciência. Então, parece uma tendência global. Claramente, é um renascimento das políticas industriais mais ativas. Muito disso é puxado pela competição geopolítica, pela busca de cada país por ter sua própria tecnologia, sua soberania. E qual o modelo que está prevalecendo? Parece que é esse modelo híbrido. O Estado banca a base, aponta o rumo estratégico, assume aquele risco inicial que ninguém quer. E o mercado entra depois. Isso. O mercado entra com expertise de transformar aquilo em produto, de escalar, de vender. E até o crescimento do Corporate Venture Capital, o CVC. Quando as grandes empresas investem em startups. Exato. Isso também mostra essa lógica de colaboração, de parceria. Então tá, resumindo a ópera aqui, a grande lição dessa nossa análise é que as inovações que realmente mudam o mundo, elas quase nunca nascem de um lado só da equação. Dificilmente. É essa colaboração que às vezes é tensa, tem seus conflitos, mas é essencial. Essa parceria Estado-mercado é o que empurra a fronteira do conhecimento para frente. Perfeito. E isso, sabe, leva a gente para uma última reflexão, olhando para o futuro. Manda. Se a gente pensar que tecnologias onipresentes hoje, como a internet, o GPS, foram sementes plantadas por governos décadas atrás, quais são as sementes que estão sendo plantadas hoje pelos governos do mundo todo? E talvez o mais importante, como é que a gente pode garantir que a próxima grande onda de inovação, sei lá, inteligência artificial, biotecnologia, energia limpa ou algo que a gente nem imagina ainda, como garantir que ela seja desenvolvida e distribuída de um jeito que beneficie todo mundo? Que não aprofunde ainda mais as desigualdades, né? Exato. Que não concentre mais poder ou riqueza só na mão de alguns. Como garantir que essa inovação sirva de fato para construir um futuro melhor para a sociedade como um todo? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!